Olá, amigo, olá, amiga, tudo bem? Hoje vamos contar aí a história incrível de vida e de sucesso em aprovações com o Roberto Cambraia, que é formado em matemática, atualmente é professor da rede pública estadual do estado do Ceará e foi aprovado ao mesmo tempo em dois primeiros lugares, um para um cargo de nível médio de agente no município de Imperatriz, mas também em primeiro lugar, juntamente com outro candidato para auditor fiscal de tributos municipais. Concurso muito difícil e bem como ele vai ter aí uma remuneração acima de R$ 10.000 iniciais na carreira inicial e provavelmente final de carreira mais de R$ 20.000 por mês, superando aí até alguns cargos do poder judiciário. E ele vem lá de baixo, teve muitas dificuldades e conseguiu alcançar a sua tão sonhada aprovação, que parece-me que não para por aqui, tá certo? Ele tem 26 anos e antes de a gente começar a contar a história dele, que é muito bonita e de superação, eu quero aqui convidá-lo a se inscrever no nosso canal, se você ainda não está inscrito, dar o like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos, para que mais pessoas possam ter conhecimentos das histórias de sucesso que a gente está contando aqui no nosso canal do YouTube. E, além disso, participar lá da nossa série Como Estudar para Concursos Públicos, onde iremos fazer aí vários vídeos ensinando do básico até a aprovação. Roberto, muito obrigado pela sua disponibilidade, por compartilhar os seus conhecimentos da sua vida, bem como do seu estudo. Eu queria que você iniciasse aí se apresentando. Bem, pessoal, olá, tudo bem? Como o professor já me apresentou, eu sou o Roberto, tá? Tenho 26 anos, atualmente, como ele já falou, eu sou professor, tá, de matemática, essa é a minha área de graduação, tá? E é isso, eu moro no interior do Ceará, em Guaraciaba do Norte. Então, hoje em dia, o estudo para concurso público, ele tá bem democrático, porque eu aqui do interior do Ceará, eu saí e passei para um concurso de auditor fiscal lá em outra cidade, tá certo? Perfeito. E o Roberto, que foi nosso aluno aí de contabilidade, né? Depois a gente vai contar mais um pouco disso. Roberto, eu queria que você desse um pouco aí da sua trajetória. Claro, nós vamos focar mais na parte, né? Depois que você passou para fiscal, mas eu sei que você veio lá do interior, né? Teve dificuldades. Eu queria que você contasse um pouco aí dessas dificuldades da sua infância e quando você foi morar, né? Quando você passou no vestibular para matemática. Bem, pessoal, há uns 15 anos atrás, em 17 mais ou menos, era tudo mais difícil, tá? Eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade, eu já acompanhava meu pai para a roça, tá? Minha vida de concurseiro e de estudo sempre foi trabalhando e estudando. Meu ensino fundamental foi em escola pública, meu ensino médio também. Sempre meu ensino fundamental, eu trabalhava um período, estudava outro, isso para ajudar na renda da família, tá? E meu ensino médio também. Meu ensino médio eu trabalhava durante a manhã e a tarde e ia estudar à noite. Faculdade, do mesmo jeito, como era longe, a faculdade era mais de 100 quilômetros, era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu tinha que me deslocar todo dia da minha cidade lá para Sobral, para onde eu fazia minha faculdade. Também era nesse mesmo ritmo. Trabalhava o dia todo e à noite ia para a faculdade. Então, minha vida sempre foi assim, trabalho e estudo. Olha aí, pessoal. Às vezes você está pensando em desistir, que está muito difícil. A vida do Roberto não foi fácil. Ele teve que superar. Pegava aí um ônibus 2 horas de ida, 2 horas de volta, assistia a aula e no outro dia ainda trabalhava. Então, mesmo diante das dificuldades, ele teve isso como motivação para ele mudar de vida, que é o que todos nós queremos. Eu, o Roberto e você que está nos assistindo, tá certo? Roberto, então, depois, quando foi aí que você começou a estudar para concurso, mesmo no cargo de professor? Isso eu já estava lá na faculdade, eu estava com mais ou menos um ano de faculdade, aí eu ouvia falar de concurso, né? O meu primeiro concurso foi um do Banco do Brasil, né? Foi a minha primeira porrada que eu tomei
porque eu não sabia de nada desse mundo. Eu estudava, achava que sabia matemática para concurso na época, mas não tem como você saber se você não estudar. Você pode até saber a teoria ali na faculdade, mas quando parte para as questões, você tem que conhecer bem a banca para poder ir bem na prova. E foi isso. Tá? Aí também, depois do banco, aí eu comecei já lá, quando eu estava com 2, 3 anos de faculdade, eu comecei a estudar para a minha área de professor. Aí, depois de 1, 2 anos de estudo, eu comecei a ter minhas aprovações. Eu passei em umas 5 prefeituras aqui próximo da minha cidade e passei para isso que eu estou atualmente, que é o cargo de professor da SEDUC. Perfeito. Pronto. E aí você foi, né, morar na cidade aí de Guaraciaba, correto? Isso, né, minha cidade natal. Pronto, perfeito. Mas os seus pais moram na cidade mesmo ou um pouco mais afastado? Não, eles moram na cidade também. Ah, entendi. Então você se deslocava lá para Sobral, que era 2 horas, né? E aí depois, mesmo na faculdade, você já viu uma oportunidade de estudo e já passou antes de concluir a graduação. E com isso, Isso, quando foi formado, já estava aí trabalhando. isso. Eu comecei a trabalhar bem antes da graduação. Pronto, que bom, cara. Fico muito feliz. Parabéns pela sua história. Perfeito. E aí, depois dessa aprovação, você parou ou continuou os estudos? Como foi aí a sua rotina, tá? Até Eu, você eu iniciar fui, os estudos para a área fiscal. pronto, foi assim, eu fui nomeado para esse concurso da SEDUC em 2016, em maio de 2016. Aí eu dei uma parada. Aí agora eu já tinha passado, aí eu fui descansar um pouco. Aí passou 2 anos, tá? Casei, e aí quando você casa, a questão aperta mais, é diferente de quando você é solteiro, tá? E aí eu comecei a estudar, ver o que eu poderia fazer e vi novamente no concurso público uma nova oportunidade. Aí fui estudar a área fiscal, foi a área que eu escolhi, e aí foi em 2018 que eu decidi voltar a estudar, dessa vez focado na área fiscal. Pronto. E por que que você escolheu a área fiscal? Isso é muito importante porque você é da matemática, né? Teve que estudar algumas matérias do zero, como contabilidade, direito, tá certo? E às vezes o aluno ele fica em dúvida. Professor, qual área eu sigo? Eu até digo, ó, você tem que seguir o seu coração e você tem que ver o que é que você quer ser quando crescer, né? Então me diga aí como foi essa sua escolha. Por exemplo, eu fui dar uma pesquisada nas áreas, né? Eu fui ver, policial, não, policial não me atrai, tá? Fui ver a área jurídica também, era outra área que para mim, justamente por eu ser das exatas, aí eu não. Aí a área que mais se encaixava comigo, eu vi que foi justamente essa área fiscal, que tinha até algumas matérias afins do que eu já tinha estudado. Não, se é aqui, então eu vou para essa área. Além de você ter salários ótimos, tá? O trabalho também andei pesquisando, né? Ótimo, espero daqui a alguns dias, né, está exercendo essa função. O Foi trabalho, isso. eu sou suspeito, né? Que eu sou muito feliz e honrado de ser fiscal e já fui, né? Tenho quase 10, eu diria que quase 10 anos. Eu vou completar esse ano 10 anos que eu trabalho nessa área fiscal, desde analista tributário, como auditor da Receita Federal e hoje auditor da Cefaz Piauí. E eu tenho o maior prazer e maior orgulho, e para mim é uma motivação todo dia ir trabalhar e fazer aquele serviço. Sem contar, né, que nós temos uma variedade de atividades que você pode desempenhar dentro do órgão, tá certo? Então, isso é muito bom. Por isso que a maioria dos concursos eles colocam aí nível para qualquer nível superior, porque essa diversidade é muito bom e torna os órgãos fiscais referências no serviço público em todo o país. Foi Perfeito, uma da, Roberto. Então, oi, pode foi uma falar. das coisas que complementando, foi uma das coisas que me atraiu também, quando eu acho que a maioria dos concurseiros fiscais, quando eles iniciam, acho que a maior visão que eles têm não é para a Receita Federal. E aí eu vi que lá na Receita Federal você tem vários ramos que você pode seguir lá dentro, e isso, coisas que você gosta mesmo lá dentro da Receita Federal mesmo. Só que aí Exatamente. depois de um tempo você estudando, aí vai abrindo outros leques, né? Tem os Com fiscos certeza, estaduais, os municipais. quase todo mundo iniciei pela Receita Federal, tive o prazer e o orgulho aí de trabalhar lá, né? Então, por exemplo, lá você pode ser adestrador de cães, né? Como analista, auditor da Receita, piloto de helicóptero e assim por diante, tá bom? Então, perfeito, Roberto. Então, você Pois mais é. ou menos aí estudou na época da graduação, já conseguiu ser aprovado para professor, depois você deu uma parada, é normal, e voltou aos estudos e escolheu a área fiscal. Me diga aí qual seria a maior dificuldade que você teve durante os estudos aí para a área fiscal, né? Até porque
para professor, como era algo que você já estudava todo dia, estava ali na faculdade, era algo até prazeroso para você. Mas para a área fiscal em si, qual foi a sua maior dificuldade também relacionada ao estudo como um todo? Acho que no início ali, no início, quando a gente vai começar uma área nova, a gente é tudo muito novo, você fica perdido, sem ter uma orientação ali do que você vai fazer e tal. A questão de você montar o ciclo ali no começo, você vai pegar uma matéria jurídica, você que é da área de exatas, você pega uma matéria jurídica que você nunca pegou na vida, né? Aí, aos poucos, isso, assim, todo início vai ser difícil. Aí, conforme o tempo vai passando, você vai criando sua própria metodologia e vai vendo que não é um bicho de sete cabeças. É só não desistir. Vai continuando. Hoje em dia, eu já acho prazeroso estudar as matérias jurídicas de direito, tá? Essas matérias, eu também sempre, contabilidade, tá? Era uma matéria que no começo eu tinha muita dificuldade, tá? E aí, aos poucos, você vai estudando, você pega um bom material e vai dando certo. Eu até digo que contabilidade é um quebra-cabeça, né? Você tem que ter paciência e ir seguindo. O Isso, Roberto estudou pelo nosso material, fechou a prova de Sobral, não foi? Para auditor fiscal. isso. E lá em Imperatriz errou só uma questão, né? É uma questão até polêmica, que existe diferenças de posicionamento. Beleza, e aí qual foi o seu primeiro concurso que você fez da área fiscal? Já foi assim 2 meses mais ou menos depois que eu tinha iniciado para a área fiscal. Foi o concurso do ISS Sobral, que foi o município onde eu fiz minha graduação. Esse foi meu primeiro concurso fiscal. Tá, e aí você foi aprovado, como foi lá o resultado? Lá eu fiquei em 16º. Assim, não, assim, fiquei no cadastro, tá? Tem uma possibilidade de ser chamado ainda. Se eu vou para Imperatriz, mas caso eu seja chamado para Sobral, lógico que eu vou voltar para Sobral, né, perto de casa, né? Nada melhor do que você estar em casa e estar trabalhando numa coisa que você gosta, pertinho de casa. E se eu for chamado, eu vou voltar para Sobral. Eu fiquei lá em 16º, né, fiz uma pontuação ótima, mas tá, por uma questão eu não consegui ficar entre as 5 vagas, mas eu fiquei em 16º ainda depois dos títulos. Mas concurso realmente é uma evolução, né? E como você falou essa questão da casa, é importante que o aluno, tem aluno que ele não quer fazer provas em outros lugares, só no seu estado, ou no seu município. A gente entende que eu também saí do meu estado, fui morar em outros lugares, Mato Grosso, morei em Brasília e acabei depois retornando ao meu estado de origem, que é o Piauí, né? Então, eu torço aí para que você seja logo nomeada imperatriz, né? E com fé em Deus, em Sobral você também seja nomeada e fique aí pertinho de casa, que com certeza é muito bom, perto dos familiares, dos amigos e na sua terra natal, né? Que você se criou. Isso é muito bom. Depois de Sobral, quais foram os seus concursos que você fez? Mesmo diante da queda, Depois, você persistiu e continuou. isso, depois de Sobral, tá, eu fui para na CGE, do Ceará. Isso foi no final, o concurso foi em meados de agosto, se eu não me engano. E aí já em novembro saiu o edital da CGE. Eu passei uns 3 meses sem edital e aí quando foi, aí eu fiz CGE. Aí nesse também eu já bati na trave de novo. Não passei por duas questões. Eram 21 aqui para o curso de formação, eu fiquei em 41, minha posição. Aí depois desse veio aqui também no Ceará, TJ. Aí saiu o TJ Ceará. E aí fiz também para a área administrativa, né? Saí um pouco do foco, porque a área de controle é um pouco parecida com a área fiscal, né? Aí já a área de tribunais já foge um pouco do escopo. E aí também não passei por pouco, mas aí não fiquei desanimado. Se eu estava batendo na trave é porque eu estava perto. E aí depois desse foi que veio a Imperatriz, depois do TJ. Pronto. E aí, durante esse seu estudo, tá? O que foi que você aprendeu, por exemplo? Eu vi que você mudou muito de área. Estava na área fiscal, mas pelas oportunidades foi fazer área de controle, CGS Ceará, depois fez o TJ. Quais foram os erros que você cometeu e ajustou para a aprovação em Imperatriz? Pronto, eu acho que um dos erros que eu poderia apontar, porque assim, se eu estava faltando 2, 3 questões para me passar, então tinha alguma coisa errada ali. Aí depois eu fui identificar que eu não estava conseguindo em algumas disciplinas. Eu acho que o meu maior erro foi não, assim, saber que eu não estava bem em algumas disciplinas e eu ter deixado elas de lado, sendo que eu poderia ter aumentado uma carga horária,
ter resolvido mais questões, ou seja, ter dado um pouco mais de atenção a essas matérias, tá? Porque nas outras eu ia muito bem, nas matérias que eu estava bem, eu ia muito bem, mas nessas que eu não estava legal, na prova foi o que me derrubou nessas provas. E a Imperatriz, eu fui para a prova tendo dado atenção a todas as matérias, principalmente aquelas que eu estava com dificuldade. Perfeito. E quanto tempo você estudava aí, em termos de horas por dia, por semana, tá? Você pode contar um pouco desde o início, pré-edital e pós-edital. Era mais ou menos quantas horas? No pré-edital, normalmente eu tinha uma carga horária de 30 horas. Eu não tenho uma carga horária fixa por dia, eu tenho um plano, uma carga horária semanal. Então, assim, tem dia que eu consigo estudar o dia todo, tem dia que eu não consigo estudar, então é uma carga horária muito variável. Contanto que no final da semana eu conseguisse cumprir minha média, minha carga horária. Quando eu estava de férias, aí já era um pouco diferente. Em Sobral, por exemplo, eu consegui pegar 3 semanas de férias. Aí nessas 3 semanas de férias eu consegui fazer mais de 60 horas líquidas por semana em Sobral. Nesse de Imperatriz também foi do mesmo jeito. Eu dei sorte de ter pegado ali 15 dias de férias no final. E aí nessas 2 semanas eu dei um gás maior. Aí eu consegui estudar cerca de 55 horas líquidas por semana. Mas quando eu estava num pré-edital, tá? Num pré-edital era 30. Aí se eu não tiver de férias também, aí eu tinha uma meta de mais ou menos 40 horas por semana. Mesmo trabalhando eu tentava fazer as 40 horas líquidas por semana. Entendi. Isso já com edital, né? Isso, com o edital. Que é muito importante, porque muitos alunos, às vezes, ele dá o gás antes do edital e aí chega no edital cansa. Pessoal, dá o gás, você tem que deixar para o reta Isso. final. Eu diria que assim, ó, você inicia, tá? Às vezes lento, mas o importante é iniciar. Depois você pega um ritmo. Aí você pode dar um gás para adiantar uma matéria, 2 meses, né? Algumas matérias. Aí depois você tem que ter um estudo equilibrado para ter forças para quando sair o edital. Ninguém consegue estudar se não trabalhar 70 horas por semana por mais de 6 meses e se trabalhar 50 horas por semana, tá, por mais de 6 meses. Você consegue fazer isso 2, 3 meses, que é o período ali do edital, tá? Eu digo isso a maior parte das pessoas. Claro que um ou outro pode ter aí, né, uma estrutura que consiga, mas a maioria é nesse sentido. Beleza, Isso. Roberto. Qual foi Mesmo a... que você Pode falar. Mesmo que você faça uma carga horária pequena, contanto que seja com qualidade. Ah, você fez 30 horas, mas às vezes essas 30 horas vale mais do que você estudar 40, 50, por você estar muito cansado. Você tem que dar aquele gás maior, como você estava falando, né? Não pós-edital, porque o pós-edital é tudo ou nada. Você está com ele ali aberto, então você tem que dar o seu melhor ali. Com certeza. E qual foi a matéria que você teve mais dificuldades aí para estudar, que você achou que teve que forçar um pouco? Pronto, a matéria que eu tive mais dificuldade não é bem que eu tive dificuldade. A maioria das matérias que eu ia no início, sempre tinha um pouco de dificuldade, né? Eu ficava ali meio perdido de como é que eu ia fazer, mas isso era só no início. Aí o que que eu fazia? Normalmente, quando eu pegava um PDF e eu não conseguia entender direito, eu partia para a videoaula. Aí eu via a videoaula, conseguia ver, entender direitinho. Aí quando eu voltava para o PDF, eu já tinha uma visão bem melhor de como é que era. E aí eu conseguia de boas depois fazer as questões e assim o aprendizado ia se consolidando. Era só ali no início. Pronto. Vamos lá agora partir um pouco para as técnicas de estudo aí, focando, claro, no seu estudo antes, mas também no estudo aí pós-edital, tá certo? Você estudava só por questões quando você iniciou, fazia teoria? Como é que você fazia no início do estudo? No início do estudo era mais teoria. Normalmente eu não tinha um site de questões, normalmente eu pegava as questões do PDF no início. Era só as questões do PDF e a teoria no Mas ao início. mesmo tempo que você estudava teoria, já fazia questões, correto? Isso, quando eu terminava a aula, eu já fazia as questões, porque é importante você ver como é que vem, né? Às vezes você estuda um monte de teoria, mas aquilo não cai. Então, a questão lhe mostra que aquilo que você estudou é importante. Pronto. E a revisão, como é que você fazia? Você fazia revisão ou não? Fazia. A minha revisão era pelos meus grifos. Normalmente, o que que eu fazia? Eu terminava uma aula de teoria e fazia as questões. Isso eu terminava, vamos dizer que eu terminei num dia. Quando eu ia começar outra aula, vamos dizer que eu fiz a aula 00. Quando eu ia pegar a aula 2, antes de iniciar a aula 01, no caso, quando eu ia pegar a aula 01, eu dava uma lida
nos meus grifos da aula 00 justamente para relembrar o que eu fazia. Então, antes de eu pular para uma próxima aula, eu relia todas as minhas anotações da aula anterior. Eu sempre fazia grifos para já ter um resumo pronto. Pronto. Então, você imprimia o material e marcava no próprio texto, ou era o PDF no computador? No computador mesmo. Eu não gosto, eu me adaptei a estudar só pelo computador. Né? Que Eu bom. até imprimi, mas não me adaptei. Pronto. Não, perfeito. Porque assim, cada pessoa tem seu jeito, né? Eu preferia escrever, né, fazer meus resumos manuais, mas eu falo, pessoal, não existe algo que é único. Existem várias formas de fazer resumo. Inclusive, a gente vai trabalhar isso no nosso projeto lá, Como Estudar para Concursos Públicos. Tá bom? Perfeito. E no reta final, né, de Imperatriz, como foi que você se planejou, tá, para esse reta final? Você só fazia questões ou teve teoria e questões? As matérias que você já tinha estudado, mas passou um tempo sem estudar, como foi que você fez? Pronto, nas matérias que eu já tinha estudado, como eu já tinha minhas revisões prontas, eu sou muito assim. Por mais que, tem gente que gosta de revisar só por questões, eu nunca gostei. Eu sempre tive que ver a teoria antes. Então, por exemplo, eu tinha 10 aulas de direito administrativo, por exemplo, eu relia de uma por uma, aí depois é que eu faria as questões para dar uma relembrada, para tentar fixar o conteúdo. E assim, todas as matérias, porque é uma coisa rápida, né? Então, por exemplo, peguei a aula 00, eu revisava ali em 10, 20 minutos, e aí eu partia, resolvia 100, 150 questões daquele assunto, para ver se eu conseguia consolidar aquilo. E aí as matérias novas era como eu lhe falei, eu via a matéria e o PDF, e aí depois, quando eu terminava, eu fazia outra rodada revisando e fazendo questão. Sempre num ciclo, sempre revisando. Nunca deixei de revisar meu material. Entendi. E você estudava mais por PDF ou videoaula? Por PDF, eu só pegava a videoaula mesmo quando eu estava com dificuldade. Tá? Só quando eu estava com dificuldade é que eu partia para a videoaula. Ou, por exemplo, eu estava muito cansado à noite, vou pegar uma aula ali no YouTube de revisão, para não deixar de estudar também e não acostumar meu cérebro. Então, eu fazia isso, né, nesses casos. Entendi, Tinha uma aula entendi. ao vivo ali também, aí eu gostava de ver às vezes. Perfeito. Tranquilo demais. Pronto. E aí, você foi aprovado lá no. Você lembra quantas questões, né, você fez durante toda a sua preparação? Eu fiz muito, professor, porque assim, eu sempre gostei de fazer muita questão, principalmente na segunda e na terceira semana antecedente ao concurso, tá? Na penúltima e na antepenúltima, no caso, eu fiz muitos cadernos de questões. Não eram umas 10, não lembro quantas matérias eram, mas eu fiz cerca de 800 questões só nessas últimas semanas de cada matéria para tentar revisar o conteúdo todo através de questões. E aí, anteriormente, eu fazia uma média de 500 questões por dia, mais ou menos. Entendi. E no reta final ali de Imperatriz, você intensificou mais as questões? Você acha que questão é importante? Que eu sempre reitero para os alunos, mas, né, é sempre bom a gente rever aí alguém que foi aprovado recentemente. Sim, eu intensifiquei mais nas questões nessas 2 semanas que eu lhe falei. Então, essas semanas foi praticamente só questão, só questão. E aí, na última semana foi que eu peguei só meu material só de revisão. Aí, na última semana eu já não peguei mais questões, só revisão. Revisei todo o meu material. Então, nessa semana, eu só dei uma olhada em tudo que eu estava ali mais desconfiado, que eu estava com um pouquinho de dificuldade, e dei uma olhada em tudo. E aí, nas 2 semanas, é só questão. Nessas 2 semanas, eu devo ter resolvido em torno de umas 6.000 questões, mais ou menos. E a legislação seca, como é que você fazia para estudar, né? Você que lá em Imperatriz fechou, não foi, a prova de Isso. legislação do município, né? E a gente sabe que cobra muita literalidade e a própria norma. Então, como foi que você fez para ter um desempenho tão bom na parte de legislação, né? Que isso é válido para qualquer concurso que sempre cobram a literalidade das normas. Assim, legislação para edital não vale muito a pena, porque às vezes você não tem certeza se aquilo vai vir realmente no seu edital. Legislação é um conteúdo que um pós-edital, se você fizer bem, dá para estudar bem e bem na prova. Tá? Foi que eu fiz. Lá no início, o CTN lá de Imperatriz é muito grande, acho que era 800 artigos. Tá? E aí eu fiquei imaginando o que eu vou fazer para mim memorizar desse tanto de artigo, que pode vir qualquer coisa na prova, né? E aí, o que foi que eu fiz? Eu dei uma lida geral nele e fiz grifos. Eu grifei, eu já ia para o PDF, né, para minha legislação, minha lei seca lá, com um olhar de examinador. Como é que o cara pode cobrar essa questão? Então, eu grifava tudo. Demorou ali umas 2 semanas para fazer isso,
tá? Dentro da minha carga horária de legislação. E aí depois, toda semana, eu dava uma lida nessas minhas anotações e na lei seca toda. Toda semana eu lia. Eu devo ter lido ali umas 17 vezes, mais ou menos. Toda semana. Na última semana, né, antes da prova, eu li 3 vezes, porque eu sabia que era uma matéria muito importante e era o que ia fazer a diferença na prova, porque muita gente não ia dar tanta atenção, porque ia ver aquele monte de artigo e não ia dar atenção. Podia dar atenção no início e esquecer o final. É à toa que eu até lembro que teve questões que a galera estava reclamando e eu consegui acertar, que estava lá no finalzinho, tá? E Porque aí, você leu a justamente, a legislação constância toda, né? disso, ler a legislação toda. Perfeito. Muito bom, Roberto. A sua história é muito bonita, muito inspiradora, tá? Você que aí partiu de baixo mesmo e conseguiu alcançar o seu objetivo, que encerrou a carreira de estudo ou não? Ainda vai estudar? Não entendi. Você pode repetir de novo? Se você encerrou a sua carreira de estudo, aposentou do estudo, ou ainda você pretende alcançar algum concurso específico? Assim, lá em Imperatriz já é um concurso excelente, tá? A única coisa que talvez me faça voltar a estudar é sair no Cefaz, tá? Tá até autorizado, mas com essa situação talvez não vá sair tão cedo. Então, talvez é um caso a se pensar, né? Porque quem é que não quer voltar para o seu estado, que está ganhando bem, está trabalhando no que gosta e ainda está em casa ainda, como é o seu caso, né? Com certeza, é maravilhoso. Queria saber se você faria tudo de novo, né? Você sabe que esse período é difícil. Eu queria até que você falasse sobre isso. Durante essa sua preparação, se você abdicou de muitos momentos, como foi esse período e se você faria tudo de novo. Faria, com certeza. Eu acho que uma das coisas mais difíceis quando a gente está estudando é justamente ter que abdicar. Ter que abdicar de sair com amigos, se você gosta, ter que abdicar, às vezes, de estar ali com a sua esposa, com a sua família, de fazer um jantar. Eu lembro que quando eu estava estudando para Sobral, estava na época de Copa do Mundo, para a galera assistindo o Jogo do Brasil e eu em casa estudando. Tá? Mas eu faria tudo de novo, porque hoje você vê que vale a pena. Tá? Tudo isso que você faz. Tá? Às vezes dá vontade de desistir, mas aí você tem que lembrar que foi que tudo que você fez. Será que você vai jogar tudo por causa disso? É. Muito bom. Roberto, mais uma vez, tá? Meu muito obrigado pela sua disponibilidade. A sua história de vida é muito bonita, tá? Saiu lá de baixo, do interior, ajudando seus pais e por meio do conhecimento, do estudo, que eu acho que é a única forma da gente mudar o nosso país, tá certo? É o estudo. Você conseguiu ter uma formatura, ser concursado, ensina outras pessoas, que com certeza esse dom aí você tem e vai continuar ajudando várias pessoas em todo o Brasil, Com que o certeza. dom de professor ele é único, né? Então, eu me lembro que eu também fiz matemática, acabei migrando para a contabilidade, mas voltei a dar aula quando passei nos concursos que eu almejei, né, que era de auditor fiscal. Então, parabéns mesmo, você lutou, conseguiu, torço para que você seja aprovado, nomeado, né? Nomeado em breve lá em Imperatriz. Tem esse coronavírus, mas com fé em Deus vai passar logo. E mais uma vez, parabéns. A sua história com certeza vai servir de motivação para outras pessoas, porque você teve muitas dificuldades, mas com as dificuldades você teve isso como uma motivação para você continuar estudando, mesmo pegando 2 horas de ônibus por dia, mesmo com a dificuldade da família, você manteve-se firme, abdicou de muitos momentos bons e conseguiu essa sua aprovação, que é muito boa, é excelente, tá? Às vezes as pessoas só dão valor à Receita Federal, alguns concursos assim, e, por exemplo, lá no município de Imperatriz, como auditor fiscal, ele vai ganhar muito mais do que muitos órgãos do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, em qualquer lugar do país, tá bom? Então, meu muito obrigado. Eu queria que você deixasse a mensagem final para quem está assistindo, tá certo? E também para quem está pensando em desistir de estudar. Gostaria de agradecer a oportunidade, né? E que se vocês, né, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que não desistam, né? Não é fácil, pode levar 2 anos, como foi o meu caso, levou 2 anos para me passar, pode levar 1, 2, 3 ou até mais, mas não desistam, porque uma hora dá certo.
cada dia que você está estudando ali, pode ter certeza que vai valer a pena. Não vai valer caso você desista, porque lá na frente você vai se arrepender. Cada dia que você está acumulando conhecimento ali, ó, é uma coisa que você está crescendo, é uma escada, tá? E é isso que eu queria deixar para vocês. Qualquer dúvida também, se quiserem entrar em contato comigo, eu estou à disposição aqui para ajudar no que puder. Assim como o professor ajuda muita gente, eu também estou aqui para ajudar. Pronto. Então, o Roberto, ele tem um Instagram, Roberto? Fala aí seu Instagram para o pessoal. Prof. Roberto Cambraia. Pronto, perfeito. Pessoal, e se você tiver mais algo a complementar, deixa aqui no comentário que eu ou o Roberto depois vem e complementa. O nosso objetivo é mesmo ajudar você a mudar de vida e conseguir o seu objetivo final por meio do estudo e do conhecimento. Aproveito, né, para convidar você a que, se não está inscrito no nosso canal, inscreva-se para que você receba mais informações sobre dicas de concurso, sobre as nossas entrevistas com alunos aprovados, tá? Que eu vou trazer aqui nossos alunos, são a maioria de contabilidade e área fiscal, mas eu vou trazer também outras pessoas que foram aprovadas em outras áreas, na polícia, na área de saúde e assim por diante. E para quem é nosso aluno aí de contabilidade, a gente também traz aulas de contabilidade para o exame de suficiência e concurso no nosso canal. Então, ele é um canal bem abrangente que trata vários temas. Então, inscreva-se nele para que cada novo vídeo você seja notificado e possa usufruir de conhecimento de alta qualidade e gratuito. Dê o like também, se você gostou aí. Deixa o seu depoimento, o que foi que você achou da história do Roberto. Você gostou ou não? Como ela está ajudando você a também superar e você continuar nos estudos. Beleza, pessoal? Então, tudo de bom, sucesso, abraço e bons estudos.